Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Começa agora o Terra Viva DBO na TV desta sexta-feira, 18 de junho, com as principais notícias da pecuária brasileira. E o semi-confinamento é uma alternativa que está sendo cada vez mais usada pelo pecuarista brasileiro para garantir que a boiada vai continuar engordando no período mais seco do ano, quando o pasto perde a qualidade e deixa de fornecer os nutrientes necessários para os animais. Mas além de fazer um bom planejamento do trabalho, o fazendeiro também precisa tomar cuidados especiais para evitar desperdício dos alimentos fornecidos no sistema. E para saber mais informações sobre como fazer isso, a gente está recebendo aqui no nosso rancho eletrônico a visita virtual do zootecnista José Leonardo Ribeiro, gerente de produtos de ruminantes da Guabi Nutrição e Saúde Animal, que vai participar do nosso programa falando ao vivo, diretamente de São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Olá, Leonardo, boa noite, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui no Terra Viva DBO na TV. Boa noite, Pedro, é um prazer, sempre à disposição aí para ajudar no que nós pudermos com a pecuária brasileira. Estamos sempre às ordens. Leonardo, para quem nunca trabalhou com esse sistema de engorda, como é que funciona o sistema de semi-confinamento? O sistema de semi-confinamento, Pedro, consiste em você fornecer o alimento concentrado, que nós popularmente chamamos de ração, para os animais no coxo, e esse coxo está disponibilizado nas mangas ou numa praça de alimentação, no pasto. E o interessante é que todo o alimento volumoso, o animal vai acabar buscando, ingerindo na própria pastagem. Então é uma maneira do produtor utilizar a forragem existente na propriedade, fornecendo aos animais somente o alimento concentrado no coxo. Eventualmente, se houver a falta de alimento volumoso no pasto e houver a necessidade de fornecer parte desse alimento volumoso conservado, uma silagem ou feno, isso também pode ser feito. E quais são as principais vantagens do sistema de confinamento? A vantagem, quando a gente compara, Pedro, o semi-confinamento com o confinamento, é que a estrutura utilizada é uma estrutura mais simples. Enquanto o capital imobilizado para a confecção de um confinamento é bem maior, para o semi-confinamento, havendo uma estrutura de coxo, que pode ser por meio de bombonas ou mesmo uma estrutura de concreto, que aí é um pouco mais sofisticada, o pecuarista consegue, mesmo no período seco ou mesmo no período das águas, fazer com que os animais tenham um bom ganho de peso com um investimento em infraestrutura inferior. É exatamente isso que eu ia te perguntar agora, né? De que forma o semi-confinamento influencia na qualidade da carne produzida? Quando você trabalha com esses animais num sistema de semi-confinamento, onde eles vão ingerir em torno de 0,6%, 0,7% até 1,2%, 1,3% do seu peso vivo em ração, o que vai variar em torno de 2,5 kg até 5, 6 kg de ração por animal dia, esses nutrientes oferecidos ao animal faz com que eles tenham um ganho de peso e um ganho de carcaça muito eficiente. Portanto, você consegue, com o manejo do semi-confinamento, reduzir o período que o animal permanece no processo de engorda, ele tem um ganho de peso com uma cobertura e uma gordura entremeada mais interessante, portanto é uma carne mais suculenta, mais macia, e o produtor ganha porque esse animal, além de ser mais valorizado, ele tem um ganho de peso a cada dia que permanece na fazenda bem superior a um sistema tradicional de suplementação a pasto. É de fato bem interessante. E qual a estrutura básica que o fazendeiro precisa ter para fazer o semi-confinamento na propriedade? Bom, ele tem que pensar que cada animal, num processo de receber essa ração no semi-confinamento, nós precisaremos de coxos que tenham pelo menos 50 centímetros de largura, para que eu possa permitir que os animais consumam dos dois lados, e eu tenho que trabalhar com um espaçamento de coxo, dependendo da quantidade de ração que esses animais forem comer, em torno de 40 a 50 centímetros por animal. Trabalhando dessa maneira, eu terei, consequentemente, uma facilidade com que todos os animais possam comer e eu evito aquele grande problema que é uma heterogeneidade de ganho de peso. Quando eu tenho um espaçamento de coxo muito limitado, os animais dominantes vão acabar comendo muito mais do que os animais dominados e o pecuarista, no final, começa a ter um resultado não tão desejado. Portanto, eu tenho que ter uma estrutura de coxo
garantindo em torno de 50 centímetros linear por animal, para que ele consiga ter aí o melhor resultado. Exatamente, né? Respeitando aí a natureza do animal. Outra pergunta importante é por que no semi-confinamento o gado deve continuar comendo no pasto, mesmo que o capim seja de baixa qualidade nutricional nesta hora? Excelente pergunta, Pedro. Na verdade, quando a gente avalia a eficiência que um animal possui, a eficiência de utilização da forragem que o produtor produziu é a que traz uma maior diferença no resultado que o animal possa ter. Essa eficiência ela vai variar de 40% a 80% do resultado esperado numa pecuária a pasto. Portanto, a partir do momento que eu forneço um alimento concentrado no coxo, onde eu vou tentar fornecer os melhores aditivos possíveis, um pré-biótico, um probiótico e minerais orgânicos e um balanceamento correto de proteína e de energia, o animal vai conseguir aproveitar muito melhor aquela forragem que foi produzida. Portanto, além de eu conseguir baratear o custo da minha dieta total, uma vez que o pasto ele está colhendo na própria pastagem, eu não estou fazendo um trabalho de colheita e fornecimento no coxo, eu consigo utilizar aquele pasto que, porventura, se não fosse utilizado, perderia e, portanto, um recurso que foi investido por parte do pecuarista estaria deixando de ser utilizado. Agora a pergunta aí, que é o cerne da nossa entrevista, quais são as formas mais comuns de desperdícios da ração neste sistema de engorda? Ok. Quando a gente trabalha com coxos mal dimensionados, coxos muito rasos, e em situações onde eu tenho, por exemplo, ração farelada, é natural que o animal, pelo próprio manejo que ele faz, o próprio método de ingestão que ele tem, ele acaba desperdiçando parte do alimento, porque ao ingerir o alimento, ele tende a fazer o movimento com a cabeça, você tem a ação do vento e uma parte dessa ração fornecida de modo farelado, que vai variar de 5% até 15% em casos mais extremos, esse alimento vai acabar caindo no solo, o animal não consegue, portanto, consumi-lo e muitas vezes o pecuarista acaba não entendendo por que o fornecimento de uma quantidade de ração razoável não trouxe o ganho de peso esperado, porque muitas vezes esse alimento não está sendo efetivamente consumido pelo animal. Portanto, a gente tem que ter todo o cuidado para que uma ração farelada esteja num coxo de maior profundidade e mesmo assim haverá uma perda porque a ração farelada acaba causando isso inevitavelmente. A gente tem uma ideia a respeito da quantidade de ração que pode ser desperdiçada, mais ou menos, nesse tipo de problema? Ok. Normalmente, Pedro, um animal, considerando aí um animal em torno de 450 quilos de peso vivo, num processo de terminação, comendo em torno de 4,5 kg a 5 quilos de ração, você pode ter aí perdas na ordem de 450 gramas, podendo chegar aí até 500, 600 gramas, dependendo da situação. É claro que isto é uma média, há trabalhos que mostram que essas perdas ocorrem, mas é difícil visualizar porque uma vez que essa ração farelada cai em contato com o solo e se mistura com a terra numa época mais seca ou até mesmo com lama, dependendo do período, isso é muito difícil de ser computado. Mas o que a gente deve fazer, na verdade, em se trabalhando com ração farelada, é garantir que você tenha um espaço de coxo que permita com que os animais comam sem que esse desperdício aconteça de uma maneira mais evidente. Agora, para a gente entender melhor, o que dá para fazer para evitar essas perdas de ração no semi-confinamento? O que o pecuarista pode fazer? Qual a lição de casa? Ótimo. Nós trabalhamos, Pedro, há mais de 13 anos com produtos peletizados, mas que não é um pellet de tamanho convencional que nós estamos acostumados a observar no campo. É um pellet que ele possui 1,6 centímetros de comprimento, diâmetro, desculpa, e 3 centímetros de comprimento. Então, ele é um pellet de um bom tamanho, bem maior do que um pellet convencional, de modo que, ao ser fornecido para o animal num sistema de semi-confinamento, o animal tem a apreensão praticamente total desse alimento e, porventura, caso um desses pellets caia no chão, como ele não se desfaz, o animal consegue recuperá-lo e consumi-lo. Portanto, nós dizemos que nesse processo, apesar da ingestão diária disponibilizada para o animal acabar sendo menor do que 1% do peso vivo,
a gente está falando aí em torno de 0,5% a 0,7%, eu garanto que 100% do que está sendo fornecido o animal vai acabar consumindo. E esses pellets maiores, associados com uma proteína de alta degradabilidade, principalmente no período seco, onde, como você comentou muito bem, o pasto perde o valor nutricional, perde principalmente proteína, eu consigo garantir que o animal coma rápido, que esse é um ponto importante, porque o objetivo sempre é fazer com que o animal permaneça no pasto consumindo a forragem. Então, nesse modelo, uma das formas que a gente tem de reduzir perdas e, ao mesmo tempo, garantir que o animal consuma ainda mais pasto é trabalhando com produtos que tenham perda praticamente zero, cuja ingestão é rápida, uma vez ao dia, para que o animal não fique rodeando a área de coxo e faça o que realmente ele faz muito bem, que é o pastejar. Com isso, eu tenho perda zero e com resultado muito satisfatório, mesmo com animais comendo menos de 1% do peso vivo. Tá certo, Leonardo. Muito obrigado pela sua participação. Tenha uma excelente noite e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, nós agradecemos. Até a próxima, Pedro. Até a próxima. Bom, vamos agora para o nosso primeiro intervalo e já voltamos com mais informações sobre o mercado dos insumos. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. Vamos falar agora sobre insumos? O cenário e as projeções para o milho você confere agora com o pessoal da Scott Consultoria. Com relação aos preços aqui no mercado interno, destaco a situação de preços mais frouxos, recuos nas cotações aqui no país. Na região de Campinas, em São Paulo, a referência está em R$ 98,00 por saca de 60 quilos, ou seja, uma queda aí de quase 3% no acumulado de junho. O recuo é em função do avanço aí, do início dos trabalhos de colheita com relação à segunda safra, Então, no Paraná, Mato Grosso, importantes regiões, importantes estados produtores, A gente já teve aí o início da colheita e esse aumento, ainda que tímido com relação à oferta, já traz aí um cenário mais frouxo de preço aqui no mercado interno. Mas lembrando que as quedas têm sido limitadas aí pelas incertezas e revisões para baixo com relação à produção esperada na segunda safra. Tanto que no relatório agora de junho, a Conab revisou em menos 12% a expectativa com relação à produtividade média e diminuindo aí 12,3% em relação à expectativa de maio, a previsão aí de produção. Então, são aproximadamente 9,84 milhões de toneladas a menos em relação à expectativa apresentada em maio para a safra atual, no caso aí a segunda safra. Então, por curto prazo, com o avanço da colheita da segunda safra no país, esse aumento gradual da disponibilidade interna, a gente tem um cenário ou expectativas de preços mais frouxos no mercado interno, mas essa queda deve seguir mais limitada nesse primeiro momento em função das incertezas e também dos estoques baixos, aí, até a colheita ganha força aqui no país. Para a gente fechar, no mercado futuro, na B3, a gente tem aí o contrato de julho desse ano, julho de 2021, cotado próximo de R$ 90,00 por saca, mostrando aí então uma expectativa, sinalizando aí, projetando uma queda para o curto prazo, conforme avançam os trabalhos de colheita da segunda safra no país. Mas lembrando, além da situação aí nos Estados Unidos, a questão do clima aqui no Brasil, nesses próximos dias, e também o câmbio, pensando na retomada das exportações de milho do país, já aí provavelmente a partir de julho, agosto, em volumes maiores. Então, cenário mais frouxo de preço e por curto prazo, com o avanço da colheita, a gente deve ter um mercado aí mais calmo, com possibilidade de quedas, e para o pecuarista, oportunidade de compra, visto o cenário de preços em alta do boi gordo, o cenário mais calmo para o milho e uma melhora na relação de troca, no poder de compra do pecuarista em relação ao milho. Por hoje é isso aí, um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima. O tão aguardado anúncio do Plano Safra 2021-22 já tem data e hora marcada. Será na próxima terça-feira, dia 22 de junho, no Palácio do Planalto, às 4h30 da tarde. A reunião do Conselho Monetário Nacional, que aconteceria hoje, foi adiada para a segunda-feira, porque ainda não há uma definição entre o Banco Central e os Ministérios da Agricultura e da Economia. As expectativas do setor produtivo giram em torno dos juros e do volume de recursos. É o que avalia o diretor executivo da Associação Brasileira do Agronegócio, Eduardo Dyer. O empate é uma vitória, ou seja, se nós voltarmos àquele número que foi no ano passado, 236 bi e 300 milhões, seria já uma vitória. Está se procurando um pouco a mais. O juro na quarta-feira, a Selic,
foi elevada para 4,25. Seguramente é isso que está gerando um embate entre o nosso Ministério da Agricultura e o Banco Central. Por razões óbvias, o que está se discutindo é a equalização dos juros, o que significa subsídio para juros do crédito rural. Em maio, a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, entregou ao governo um documento com 10 pontos prioritários para o novo Plano Safra. As propostas tratam, entre outros temas, da oferta de crédito, da revisão dos custos cobrados pelas instituições financeiras nas operações e também pedem prioridade para pequenos e médios produtores rurais que sofrem com dificuldades para acessar o crédito, além do seguro rural. Ainda não se sabe qual será a taxa de juros destinada ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, que está em 2,75%. Setores como leite, que tem por maioria pequenos produtores, estão preocupados e temem que essa porcentagem suba no próximo Plano Agrícola e Pecuário. Justamente nesse ponto em que a taxa de juros ao PRONAF, ou seja, aos pequenos produtores, aqueles da agricultura familiar, não seja a mesma do Plano Safra 2020 e 2021. A preocupação é que esse Plano Safra 21 e 22 venha com a taxa de juros mais alta, o que vai viabilizar mais ainda a atividade para milhares de pequenos produtores que vão ter mais dificuldades ainda de tomar esse recurso com juros mais altos em um momento tão difícil de custo de produção e viabilizando a sua atividade. Já o setor de citricultura está otimista com a divulgação do plano. O Plano Safra realmente é onde a gente fica sabendo o que os políticos estão pensando em relação ao futuro do agro, né? Então, para a gente, a expectativa é sempre boa. As importações brasileiras de lácteos cresceram 14,5% em maio na comparação com o mês anterior, somando 8,4 mil toneladas, de acordo com o CPEA. Os dados do Boletim do Leite de junho apontam que o cenário reflete a baixa disponibilidade da matéria-prima no país, intensificada pela entre-safra da produção no Sudeste e Centro-Oeste. A queda de 5% do dólar em relação ao real em maio também estimulou as compras externas. Já as importações de leite em pó alcançaram cerca de 4 mil toneladas no mês passado, 26% a mais na comparação com abril. O boletim informa ainda que o país importou 1,9 mil toneladas em queijos, 22,7% do total e 3,2% a mais na comparação com abril. O maior fornecedor é a Argentina. Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com Terra Viva DBO na TV. E voltamos com Terra Viva DBO na TV. A China segue como principal destino da carne bovina nacional, mas o ritmo de envios diminuiu. Os dados são do CPEA. As exportações brasileiras de carne bovina in natura continuam elevadas neste ano e a China segue como principal destino da proteína. De maio de 2020 para maio deste ano, os envios da proteína nacional ao país asiático diminuíram quase 20%, de acordo com dados da CESESC. Segundo pesquisadores do CPEA, essa desaceleração das exportações à China gera preocupação entre os agentes do setor. Isso porque alguns chegam a se perguntar se a demanda chinesa pela carne brasileira teria atingido um limite. Neste caso, recentes notícias indicando uma recuperação do rebanho de suínos na China, a carne suína é uma das mais consumidas no país, pode indicar que o país pode, de fato, frear o ritmo de compras de proteína no mercado internacional. Quanto ao mercado brasileiro, a baixa oferta de animais para abate e o bom desempenho das exportações de carne mantém firmes os preços da arroba. A Associação Brasileira dos Produtores de Milho comentou em nota oficial que vê com serenidade a eventual importação de milho de países de fora do Mercosul, sobretudo dos Estados Unidos. Para a Abramilho, a medida será um reforço momentâneo para abastecimento interno. Além disso, expressou que, em relação à transgenia, as decisões da CTN-Bio têm como base a ciência. A Abramilho ressaltou que, diante do cenário de consumo cada vez maior do grão no país e para exportações por meio de carne suína e de frango, é de fundamental importância impulsionar a produção nacional. Para tanto, a entidade acredita que o Brasil precisa de um plano estratégico, que tenha apoio direto do governo de incentivo ao cultivo do grão.
O produtor precisará do suporte de um plano ancorado em novas tecnologias, seguro rural, crédito equilibrado, mecanismos didáticos e eficientes de comercialização antecipada, entre outros pontos. Avalia a entidade. Vamos agora para mais um intervalo e já voltamos com as informações do mercado do boi gordo e as cotações do dia. A gente volta já já. De volta com Terra Viva, DBO na TV. Vamos agora às informações do mercado do boi gordo nesta sexta-feira. Olha, em São Paulo e em Mato Grosso, as cotações seguem estáveis. Os dados são da Scott Consultoria. Acompanhe. A estabilidade dos preços do boi gordo em São Paulo se deve às escalas de abate mais confortáveis, com a chegada da segunda quinzena do mês, o que pode diminuir o consumo de carne bovina. No estado, o boi gordo é negociado a R$ 315 por arroba. Já a vaca e a novilha gordas estão sendo faladas na base de R$ 292 e R$ 310 por arroba, respectivamente, com preços brutos e a prazo. Animais de até 4 dentes são negociados com ágio de até R$ 9 por arroba, em relação ao boi comum. Ainda segundo a Scott Consultoria, em Cuiabá, na capital de Mato Grosso, os frigoríficos estão pagando R$ 1 a menos para o boi gordo, na comparação feita dia a dia. O animal é vendido a R$ 307 por arroba. Para a vaca e a novilha gordas, os preços seguem com estabilidade, R$ 300 para a vaca e R$ 303 para a novilha. Já a cotação do animal destinado à exportação segue firme, na capital matogrossense. E atenção pecuarista, agora as cotações. No balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças em 10 das 32 praças pesquisadas. Começamos hoje com as derriçadas do dia. Na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, o boi desvalorizou e agora está cotado a R$ 300,50 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. Na capital matogrossense, Cuiabá, o macho escorregou e está sendo falado a R$ 302,50. No oeste baiano, a queda foi geral. Na região, agora a vaca está valendo R$ 281,50 e o boi R$ 290,50. Agora vamos para as arribadas desta sexta-feira. No Triângulo Mineiro, o macho valorizou e está cotado a R$ 303,50. O preço da vaca subiu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e também no oeste do estado gaúcho. Nas duas praças, o quilo vivo agora vale R$ 10,35. Se negociadas por arroba, ambas valem R$ 310,50. Na região norte de Mato Grosso, a fêmea arribou e está sendo falada a R$ 290,50. No sudoeste do estado, ela agora vale R$ 291,50. Quem quiser comprar vaca no sudeste matogrossense não vai desembolsar menos do que R$ 290,50. Em Alagoas, quem valorizou foi o boi. Na região, ele está valendo R$ 295,50. No estado de São Paulo, tanto em Barretos quanto em Araçatuba, houve estabilidade nos preços. Nas duas praças, o valor do boi é de R$ 312 no prazo de 30 dias. E o DBO de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia nessa semana. Nós voltamos na segunda-feira com um noticiário novo a partir das 7h25 da noite. Até lá!